Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não sabe quem eu sou, tá caindo aqui de paraquedas, vai lá no primeiro vídeo do canal que eu explico quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. Nesse canal tem vlogs, mas também tem muito compartilhamento de informações. O vídeo de hoje é para as mamães, futuras mamães, mulheres que querem ser mães. Eu vou falar um pouco hoje sobre a amamentação. A minha filha hoje tá com quase 8 meses, então eu já passei por algumas fases aí, eu posso compartilhar com vocês como foi essa experiência. Antes de engravidar eu nem pensava, mas a partir do momento que eu engravidei, eu sabia que eu gostaria de amamentar. Mas também, como a gente sabe, tem muitas informações que circulam e a gente vê vídeo de mulheres chorando enquanto amamenta, outras mulheres falando que é super simples, que é super fácil. E é óbvio, né, que cada mulher vai ter uma experiência diferente, cada bebê é único, cada conexão, na verdade, é única. Então, o que eu vou falar aqui são algumas dicas e conselhos e coisas que eu aprendi passando por esse processo. Espero que ajude vocês aí do outro lado. Eu acho que a primeira coisa que eu percebi sobre a amamentação é que se eu quisesse realmente amamentar e que isso desse certo, eu teria que estudar muito. E estudar a respeito é muito importante porque é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Muitas pessoas acham que o corpo sabe, e sim, gente, o nosso corpo é maravilhoso, ele é capaz de fazer coisas incríveis e a conexão com o bebê, ela é única, mas o bebê também nasce sem saber mamar e a gente nasce sem saber alimentá-lo. Então, assim, é claro que no instinto as coisas vão acabar fluindo, mas se a gente estiver preparado, a gente pode evitar muito sofrimento, pode evitar muita frustração e realizar então para quem tem esse sonho de amamentar o seu filho. O que facilitou para mim também que aqui no pré-natal é previsto um curso de preparação para o parto. Na verdade é uma preparação para a maternidade, eles explicam várias coisas, inclusive a gente teve uma aula sobre amamentação. Eu também procurei muito conteúdo na internet, eu não fiz nenhum curso específico, mas procurando eu aprendi algumas coisas já e já ia me preparando. Aqui na França, a maioria das mulheres aqui escolhe por dar mamadeira. E tá tudo bem, gente. Aqui é uma questão cultural mesmo. A mulher, como ela volta a trabalhar antes de o bebê completar 3 meses, fica bem inviável amamentar. É claro que se a mulher quiser, ela vai acabar dando um jeito, mas é complicado. Eu, como tive o privilégio de estar em casa, tô conseguindo amamentar minha filha à livre demanda e tudo tem se passado muito bem. Quando eu decidi amamentar minha filha, foi em primeiro lugar pelos benefícios da amamentação, não só para o bebê, mas para a mãe também. O leite materno, assim como a fórmula, mas eu vou falar aqui sobre a amamentação, que é a minha experiência, ele é um alimento completo para o bebê. É muito incrível, gente, porque ele é composto de tudo que o bebê precisa. E também é tão incrível que esse alimento ele se adapta às necessidades do bebê. Ou seja, se o bebê está doente ou se o bebê está passando por algum salto de desenvolvimento, o leite materno ele se adapta às necessidades. Também é muito interessante para o sistema imunológico, porque a mãe passa alguns anticorpos pelo leite materno, então isso é essencial. Além de ser um alimento completo que protege o bebê, o leite materno também ajuda nesse desenvolvimento cognitivo do bebê. Ele tem componentes essenciais para o desenvolvimento do cérebro e da visão do bebê, e alguns testes feitos pela academia, até posso botar o link na descrição, comprovaram que adultos que foram amamentados na infância têm um melhor desempenho em testes de inteligência e etc. Também avaliando o futuro dessas pessoas que foram amamentadas, tem uma redução da obesidade, redução do risco de diabetes tipo 1, tipo 2, enfim, gente, os benefícios são infinitos. Isso considerando os benefícios para o bebê, mas para a mãe também tem muitos benefícios, por exemplo, ajuda muito na recuperação do pós-parto. É incrível, quando a gente começa a amamentar, a gente sente cólicas, porque o fato de amamentar ajuda o útero voltar para o lugar. O útero ele tá bem dilatado, né, da gravidez, mas com o fato de a gente amamentar, a gente vai tendo cólicas, contrações e o útero volta para o lugar mais rapidamente. O fato de amamentar também ele vai ajudar para a perda do peso que a gente ganhou na gestação. Reduz o risco de câncer de mama e ovário e além da economia, né, gente? O leite materno é gratuito e também a mobilidade é de fácil acesso. Onde eu quiser eu posso amamentar a Luna. E também tem um vínculo, né, emocional, gente. Para mim esses momentos são momentos únicos, são momentos meu e dela, são momentos que eu vou me lembrar pro resto da minha vida. Obviamente, sem querer romantizar a amamentação, foi muito difícil no início, mas realmente eu acho que vale a pena porque os benefícios para ambos são enormes. E também é impossível não romantizar, porque quando a gente tá amamentando, a gente tem uma explosão de prolactina e ocitocina, então não tem como não romantizar, a gente tá realmente cheio de hormônio pra gente gostar mesmo desse momento. Mas, como eu falei, nem tudo são flores, né? Tem sim muitos benefícios, são momentos incríveis ao lado do nosso bebê,
Mas, gente, o início pra mim foi bem complicado, por exemplo. Alguns dos desafios, que óbvio não é pra todas, mas assim, eu diria que muitas mulheres passam, né? Eu já vi mulheres falando que nunca sentiram dor, que nunca tiveram desconforto. E claro, gente, óbvio que existe de tudo nesse mundo. Mas imaginem um peito que não tá acostumado a ter um bebê sugando o dia inteiro, de repente, do dia pra noite, tem um bebezinho ali que precisa, que tem fome, que quer estimular. E é óbvio que aquilo vai causar uma transformação no nosso corpo e essa transformação ela pode sim ser dolorida, até que o nosso corpo ele se acostume de fato. Então é óbvio, a gente vai ter dor nos mamilos, especialmente nas primeiras 2 semanas. Para mim assim, se eu for falar sinceramente, a minha primeira semana de amamentação foi bem complicada. Tanto que eu cheguei a me questionar se eu conseguiria continuar, porque de fato eu amamentava chorando. É muito interessante, gente, aqui eu ressalto essa importância de a gente botar no nosso plano de parto que a gente quer amamentar o bebê nas primeiras horas de vida dele. Com a Luna eu tive essa possibilidade. Eu fiquei após o parto, eu fiquei com ela 2 horas comigo e nesse tempo eu botei ela no peito, ela ficou quase o tempo todo no peito. E de cara ela já teve a pega correta. Eu não sei se você que tá aí assistindo esse vídeo para se informar sobre a amamentação sabe, mas eu vou explicar. Assim que o bebê nasce, a gente ainda não tem o leite que vai ser o leite definitivo. O leite ele passa por algumas fases até ser considerado um leite maduro, né? Que é quando a amamentação se estabiliza um pouco mais. A primeira coisa que a gente tem para alimentar o bebê é o colostro. E ele sim serve para alimentar o bebê, lembrando que o bebê ele não tem uma necessidade nutricional muito forte nas primeiras 24 horas, então tudo bem se não tiver saindo nada. É importante botar o bebê assim que ele nascer para questão hormonal e também para estimular a amamentação. Com esse estímulo do bebê dele mamar, que acontece a apojadura, que é quando o leite desce, que é quando o nosso seio ele enche de leite e aí o bebê consegue mamar. Gente, depende de cada mulher. Pra mim aconteceu no 5º dia. No 4º dia começou e no 5º dia veio pra valer. Eu fiquei com o peito bem inchado. E fica mesmo, gente, é normal, porque o corpo produz um monte de leite, ele não sabe ainda mais ou menos quanto que o bebê precisa. E isso, com o passar do tempo, vai se acalmando, o corpo vai entendendo quanto que o bebê precisa mamar, o bebê também vai aprendendo a mamar mais, né? Então ele acaba aperfeiçoando a sugada dele. Mas nesse início, então, era bem difícil. Alguns bebês, eles têm necessidade maior de sucção no início. Com a Luna foi assim, mas tem bebês que precisam mamar mais tempo e vão querer vir ao peito várias vezes durante o dia. No início, o que eles recomendam, até se certificar que o bebê tá ganhando peso mesmo, é cuidar para alimentar ele de 3 em 3 horas no máximo. Comigo e com a Luna, no caso, ela tinha necessidade de mamar no início a cada 2 horas. Então, depende de cada bebê, vocês vão precisar observar o bebê de vocês. E aí, com a força de bebê mamando, eles têm uma sugada muito forte. E com aquilo, meu peito ele foi ficando sensibilizado. Até então, eu não tinha rachadura, porque, como eu falei, a Luna tinha uma boa pega desde o início. Quem colocava ela no meu peito normalmente era meu marido, ele abria a boca dela assim. Foi do dia 6 ao dia 7, foi que ela pegou de uma forma errada, com o lábio meio dobrado. E, gente, aquilo foi suficiente para me fazer uma rachadura no peito. E aí, então, era muita dor, muita dor. Mas é uma dor, assim, bem forte, mas suportável. Na minha opinião, foi suportável. Ela pegava o peito e na hora doía muito, assim. Aí depois de uns 10 segundos, eu lembro que eu até contava. Eu ficava contando de olho fechado, porque depois de 10 segundos, assim, passava. Então, era 10 segundos que era muito dolorido, muito sofrimento. E o meu marido ficava do meu lado, botava a mão no meu ombro, me apoiando. Muito obrigada, mon chéri. E aí foi que eu pensei, olha, será que eu vou aguentar? Porque eu já tava ficando muito cansada. Eu comecei a ficar com medo de amamentar. Quando ia chegando perto da hora, eu ficava meio assim, ó, meio assustada, meio, sabe? E aí eu pensei, olha, se não melhorar amanhã, eu acho que eu vou tentar tirar o leite, de repente, e dar na mamadeira. Entendeu? Não passar pra fórmula assim direto, até porque meu peito tava cheio de leite já. Mas aí no dia seguinte, assim, foi no 8º dia, parece que foi arrancar com a mão. Impressionante, assim, foi... E quando passa, gente, passou. Não sente mais dor. Aí, claro, tem muitos outros desafios que vocês podem já se preparar psicologicamente. Por exemplo, produção insuficiente de leite, que normalmente está relacionado com o estímulo, gente. Depois que a amamentação estabilizou um pouco, a Luna ela parou de ganhar tanto peso quanto ela ganhava no início. A minha médica achou que era a quantidade de leite que estava saindo. Eu já não sentia mais meu peito tão cheio. Eu não fiquei desesperada, não fiquei apavorada, mas ela disse que seria bom tentar dar uma complementada para a Luna continuar ganhando peso e estimular mais meu peito para aumentar a quantidade de leite. Então, o que eu fazia? Eu tirava o leite com tira-leite e aí eu usava o que a gente chama de sonda.
Eu vou mostrar pra vocês como é que é a sonda, mas a sonda é basicamente um recipiente onde a gente coloca o leite que a gente tirou, e aí nesse recipiente tem um caninho que a gente vai colocar junto com o nosso mamilo. E aí o bebê vai pegar esse caninho, vai botar na boca junto com o mamilo e ele vai mamar. E aí vai dar um aporte maior de leite. Então, o nome sonda dá uma assustada, assim, mas é bem eficaz. Eu utilizei acho que 2 dias, logo ela começou a ganhar bastante peso de novo. E o meu peito, né, como eu tirava bastante com o tira-leite, obviamente deu uma estimulada e aí eu estabilizei de vez a minha amamentação. Mas também existe o outro lado da moeda, né? Tem mulheres que produzem leite demais, que demoram um pouco mais essa fase onde o corpo compreende quanto que precisa de leite e que acaba engurgitando o peito, que muitas mulheres que começam a ler sobre amamentação têm medo. A mastite, na verdade, ela é uma inflamação, uma infecção no seio, que vai ser tratada pelo médico com antibiótico, então tudo bem. Não precisa parar de amamentar em caso de uma mastite, mas eu sei que ela pode ser bem dolorosa e pode sim atrapalhar o processo da amamentação. Outra coisa que pode ser um desafio também, gente, é a opinião popular, né? Tem muitos julgamentos em torno da amamentação e tem muita opinião também. E às vezes opiniões de pessoas que passaram por isso há muito tempo. E as coisas de lá pra cá mudaram. Então, a gente tem opinião chata de parente, sempre tem uma tia que passa por isso, faz aquilo, nananá. Ou sempre tem alguém que diz que o leite é fraco. Então, assim, gente, não escutem essas pessoas, estudem e estejam preparadas para vocês conseguirem aumentar o filho de vocês. Pensando, então, em todos esses desafios, eu separei aqui algumas dicas práticas, tá, gente? Incentivaram muito no hospital de testar várias posições de amamentação. Tem a posição bola de rugby, que eles chamam aqui, a cabeça do bebê aqui e o corpo para cá, ou seja, aqui, o bebê sentado de frente para mim. Mas eu achei melhor mesmo a posição clássica, que é o bebê deitado no nosso colo. A posição deitada, eu lembro que a posição deitada pra mim me ajudou demais. Porque às vezes também, gente, se o bebê tá sempre na mesma posição e ele estimula o peito sempre daquela forma, vai criar a rachadura bem ali ou vai sensibilizar muito o peito naquele sentido da pega. Então mudar às vezes faz sentido. Além da posição também, então tomar cuidado com a pega, né? Com a boca do bebê para saber como ela está posicionada, saber como está a posição do nariz, se o bebê está virado para você. Pega o mamilo inteiro, isso é muito importante, não pegar só a ponta, né, do mamilo, mas pegar toda a areola e não ficar com o rosto afundado assim no seio, né? Ele tem que ficar com o nariz livre para o bebê, obviamente, poder respirar. Mas, basicamente, se você começa a estudar antes, você vai saber qual é a posição correta. O que eu fiz no hospital é que, de tempos em tempos, eu chamava uma enfermeira, uma auxiliar, e perguntava se a pega estava correta. Mesmo que de primeiro o bebê pegou bem, tem que ficar cuidando, porque às vezes, né, as coisas vão mudando. E eu tenho certeza que isso vai evitar muitas dores, ou vai, no mínimo, diminuir. Cuidado com o seio, gente. Outra dica muito prática. Quando eu fiquei com rachadura, eu usava muito pomada de lanolina. Eles já pediram na lista da maternidade, é realmente uma pomada que ajuda demais, ela é super hidratante. Mas tem outras coisas que funcionam também. Essa lanolina, ela é boa porque a gente não precisa tirar ela para amamentar o bebê. Então é bem legal isso, né? Eu só limpava um pouco, tirava o excesso, porque eu botava realmente bastante. Mas não tem problema se o bebê acabar engolindo um pouco. Outra dica também que a minha médica recomendou é de botar o próprio leite em torno do mamilo ali, onde tá sensibilizado. Então eu tirava um pouco do leite, eu passava em torno do mamilo, deixava secar sem blusa mesmo, eu fazia topless em casa. E vale a pena, gente, porque dá uma descansada assim pro peito, sabe? E aí depois eu passava a pomada de lanolina e botava um papel filme pra evitar que o sutiã ele absorvesse a pomada, né? Então foi isso que me salvou, mesmo que o meu peito ele tivesse bem sensibilizado, até a outra mamada ele dava uma aliviada, dava uma hidratada. E sobre a rotina de alimentação também uma dica que eu posso dar é, gente, ofereça pro bebê sempre que você achar que ele tá com fome ou que ele tá pedindo. Muitos bebês têm muita necessidade de sucção e o bebê pequeno, assim, gente, pelo menos nessa primeira fase, eles têm necessidade de estar com a mãe mesmo que não seja fome, não são todos os mamás, todos os tetês que são por fome, né? Às vezes é por aconchego. Então, assim, se você quer amamentar e você pode amamentar, faça uma amamentação de livre demanda, que é assim que o nosso corpo vai se conectar com o bebê, o seu corpo vai entender como o bebê precisa se alimentar e as coisas vão fluir. Um outro conselho que eu posso dar é você procurar apoio. Se você não consegue, não tem acesso a um osteopata ou uma consultoria de amamentação, né, gente? Eu sei que não é a realidade de todo mundo. Tem muitos conteúdos na internet e muitos grupos de mães falando a respeito também. Trocar informações, isso aqui que a gente tá fazendo é muito importante, porque as pessoas vão aprendendo. Eu lembro que eu perguntava a todas as mães que eu via, eu perguntava como foi a amamentação, perguntava algumas dicas, porque assim a gente vai se ajudando. Outra coisa que pode ser legal também, se você não
não quiser dar mamadeira, mas se tiver que se ausentar um pouco, quiser se ausentar um pouco, o que você pode fazer é tirar o leite com um tira-leite, né? É interessante ter um tira-leite, nem que seja um manual, e oferecer pro bebê na colher dosadora. A colher dosadora é maravilhosa porque não tem risco de o bebê fazer a confusão de bicos, né? Então ele consegue se alimentar com leite materno, o próprio leite da mãe foi tirado e bem armazenado, né? Claro. E ser ofertado, então, quando o bebê tiver fome. Isso permite que a mulher tenha um pouco mais de liberdade e que a gente não precise dar a mamadeira também. E também, gente, o tira-leite ele vai ajudar nesses momentos de tensão, onde a gente tem uma baixa de produção de leite, porque acontece, né, gente? A amamentação não é uma coisa linear, ela tem fases. Dependendo de quanto o bebê tá precisando mamar ou quanto ele estimula, a gente vai ter mais ou menos leite. Se a gente precisar aumentar essa produção, a melhor coisa é usar o tira-leite. Falamos, mas eu gostaria também de desmistificar algumas coisas. É óbvio, né, gente, que eu não sou dona da razão, mas é que tem muitos mitos e verdades a respeito da amamentação. E de acordo com a minha experiência, o que eu posso dizer que é mito, gente? Amamentar sempre dói. Não, gente, pra mim doeu, mas pra algumas outras mulheres não dói. E assim, que ótimo pra quem não doeu. E pra quem doeu, passa também, mas assim, não é pra todo mundo a mesma coisa. E com a pega correta também, gente, o correto é que doa durante um tempo e depois essa dor passe. Se essa dor continuar é porque tem alguma coisa errada mesmo. Outro mito, seios pequenos não produzem leite suficiente. Gente, isso é completamente mito, não tem nada a ver. O tamanho do peito não determina a quantidade de leite que a gente vai produzir. O principal determinante é estímulo. E isso não sou eu que tô falando, gente. Médicos, a minha médica me falou isso. O importante é estimular a amamentação. Outro mito também é que precisa ter uma rotina de amamentação. Gente, livre demanda é o melhor caminho. É isso que eu posso dizer pra vocês. É claro, se você precisa determinar uma rotina, vale mais a pena amamentar, mesmo que seja de hora marcada. Nesse início, o bebê tem muita demanda. Então, assim, amamentar sob demanda, depois, gente, de certo tempo, depois dos 6 meses, depois da introdução alimentar, diminuiu muito a frequência que a Luna mama. Outro mito também, que na verdade é um equívoco de muitas pessoas, que a mãe não pode amamentar quando tá doente. Gente, pode sim. A mãe pode amamentar quando tá doente, quando tá recebendo alguns tratamentos também pode amamentar. E quando a mãe tá doente, se ela amamentar, ela ainda vai dar anticorpos pro bebê. Um outro que eu considero um mito também, que é a fórmula é tão boa quanto o leite. Eu não concordo, gente, com essa afirmação. É óbvio que a fórmula tem as propriedades nutricionais que o bebê precisa, mas o leite materno, ele tem essa capacidade de se adaptar com as necessidades do bebê mesmo, e tem componentes que a gente não consegue ainda replicar e colocar na fórmula, né? O importante é o bebê estar saudável, a mãe estar saudável, o bebê estar se desenvolvendo, e pouco importa se vai ser amamentado ou usar a fórmula. Para mim, aqui, o meu objetivo aqui não é fazer um julgamento em torno disso. Mas, de fato, a fórmula não é a mesma coisa que o leite materno. Isso é inegável. Outra coisa que eu vi nos comentários esses dias também, que é super mito, não tem nada a ver, que é depois dos 6 meses o leite materno não é nutritivo mais. Inclusive, eu estive ontem com a minha médica e eu reconfirmei essa informação. E ela disse que não, que inclusive após os 6 meses, mesmo que o leite materno não seja mais o alimento exclusivo, com a introdução alimentar, né, ele ainda é essencial para o desenvolvimento do bebê. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê seja amamentado até os 2 anos de idade, gente. E exclusivamente até os 6 meses. Então, talvez tenha esse problema de comunicação aí, mas após os 6 meses continua sendo muito nutritivo, continua assim se adaptando às necessidades do bebê. Assim como a fórmula, né, gente? A fórmula também continua sendo utilizada e nutritiva após os 6 meses. Outra coisa, gente, que essa, assim, essa eu vivi na prática, que eu achava muito que a minha filha, ela tinha que mamar igualmente os dois lados. E é claro que é bom a gente controlar quando ela mamou de um lado, quando ela vai mamar de um outro, pra ela não mamar sempre do mesmo lado. Mas, gente, tem alguns bebês que eles mamam uma mamada em um seio e outra mamada em outro seio. A gente não tem que forçar o bebê a que ele pegue os dois seios sempre. A minha filha não pegava os dois seios, né? Agora ela mama, porque ela mama mais, né? Mas no início ela nunca pegava, ela mamava um lado, e se eu tentasse trocar ela, ela não mamava mais. Então eu deixava ela mamar sempre um lado, na próxima amamentação eu dava o outro lado. Então, assim, é mito que a gente precisa dar os dois seios obrigatoriamente. E pra fechar com chave de ouro, né, essa parte dos mitos e verdades, gente, é que amamentar faz o peito cair. Isso não é verdade. Claro que altera o nosso mamilo, com certeza. A maioria das mulheres com quem eu conversei muda assim o mamilo, até porque ele perde sensibilidade, ele muda de formato, né? A gente tem um bebê mamando ali. Mas o que faz cair o seio não é a amamentação, gente. São algumas mudanças no corpo da mulher durante a gravidez, seja perda de peso, ganho de peso, coisas que podem acontecer em outro momento, mesmo a mulher não estando grávida e não amamentando, que fazem o seio mudar, e não o fato de amamentar uma criança em si. Bom, gente, espero então que essas dicas ajudem. Se vocês têm alguma pergunta, deixe nos comentários.
Eu desejo a todas as mamães que começaram esse processo de amamentação agora, que estão amamentando ou que estão estudando para amamentarem futuramente, que esse vídeo sirva para vocês, que vocês tenham se sentido um pouco mais informadas a partir da minha experiência. Óbvio que eu não sou uma consultora de amamentação, eu só falei mesmo algumas coisas que eu aprendi no curso de preparação, que a minha médica me ensinou e que eu vivi na prática. Eu gostaria de agradecer quem assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like. Esse apoio é bem importante agora no início. Até a próxima, grande beijo, tchau!